Graças a Deus. Amados, você que trouxe as escrituras, abra comigo no Salmo de número 137. Salmo 137. Glória a Deus. Salmo de número 137. Gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta durante a exposição do texto. Ok? Eu estou usando aqui uma versão Almeida, revista e corrigida. Deixa eu conferir se é isso mesmo. Isso mesmo, Almeida, revista e corrigida. Salmo 137, diz assim a palavra de Deus: Junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção. E os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: Cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti. Se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai-a, arrasai-a até os seus alicerces. A filha de Babilônia que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir, consoante nos fizeste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com ele nas pedras. Glória a Deus. Amados, eu quero falar com você essa noite sobre esse tema aqui, ó. Tempo de andar na contramão. Vamos repetir, diga comigo: tempo de andar na contramão. Há um dito popular muitíssimo conhecido, e eu sou a favor desse dito, que diz que é muito melhor nós aprendermos com os erros dos outros do que com os nossos erros. Isso é uma máxima, é uma verdade. Por quê? Porque quando você aprende com o erro dos outros, você é privado do sofrimento. Alguém já sofreu no seu lugar. Então você toma aquilo como lição e acaba sendo bênção para você. É bem verdade que Deus permite muitas vezes o sofrimento em nossa vida para que nós venhamos a aprender coisas interessantes e que nós tenhamos lições preciosas na vida que certamente serão úteis para o nosso futuro. Entretanto, nós entendemos que é muito melhor, muitíssimo melhor, nós aprendermos com os erros das pessoas do que aprendemos com os nossos próprios erros. Muito bem. E esse texto nos mostra como de fato andarmos na contramão, porque nós vamos fazer tudo ao contrário do que esse texto diz, para nós termos uma vida plena, feliz, abundante e cheia de vitórias na nossa vida. Veja que esse texto encontra-se nos Salmos. Salmos, para quem não sabe, é chamado de Tehillim. Tehillim é cânticos de louvor. Quando você abre o inário da Bíblia, do Salmo 1 ao Salmo 150, você está diante das músicas, das canções que homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram a Deus. Dentre esses salmos, você tem salmos de romagem, você tem salmos de alegria, você tem salmos de peregrinação, mas esse salmo aqui, ele é um salmo diferente, porque ele é chamado de salmo imprecatório. E o que significa o salmo imprecatório? Imprecar é você estar escrevendo algo com o coração ferido, magoado. Imprecar, acredite se quiser, é praguejar. Que é isso, pastor? Exatamente. O homem que escreveu esse salmo estava furioso, com raiva, com o coração pesado, com a alma angustiada. E diante disso, esse salmo é chamado de salmo imprecatório. Agora, ele estava xingando quem? Ele estava praguejando quem? Dois povos, os babilônicos e os edomitas. Babilônicos e edomitas. E isso acontece porque o povo judeu cai numa idolatria, desviando-se de Deus, com o coração perverso, adorando outros deuses. Tem uma coisa que Deus não suporta, é dividir a glória. O povo cai em uma corrupção moral, espiritual, e agora Deus traz juízo sobre essa nação, enviando Nabucodonosor em 586 a.C. para punir esse povo. Nabucodonosor então invade Jerusalém e começa uma matança sem precedentes.
O que acontecia dentro da cidade? Dentro dos muros de Jerusalém, as pessoas eram mortas a fio da espada. E quando o texto diz, lá no verso 9, feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras, era exatamente isso que os babilônicos faziam. Pegavam as crianças, até mesmo crianças de peito, e batiam ao seu crânio sobre a rocha, e era uma chacina generalizada. Imagina você que é pai e mãe, ver um soldado estrangeiro pregar o teu filho pelo braço, uma menina de 9, 10 anos, 5 anos de idade, um menino de 3 anos de idade, pegar ele pelo pescoço e bater sobre a rocha até quebrar a caixa craniana e fazer aquela chacina a céu aberto. Exatamente isso acontecia dentro dos muros de Jerusalém. E o curioso é que aqueles que conseguiam escapar da matança, saíam para fora dos muros, e quem estava lá? Os edomitas, fazendo assim, ó, isso, vem aqui para fora, porque se não morrer lá dentro, a gente mata aqui fora. Ou seja, dentro dos muros, encurralados, mortos a fio da espada, chacina a céu aberto pelos babilônicos. E do lado de fora, edomitas, esperando eles saírem para matarem também. Assim sendo, diante desse cerco e dessa angústia, só havia uma possibilidade de sobrevivência. Qual? Bandeirinha branca. Eu me rendo, me leva cativo para a Babilônia. A única forma de sobreviver era estiar a bandeira branca, era dizer, olha, Nabucodonosor, eu me rendo, pode me levar embora para a Babilônia, eu serei escravo lá. E assim então, aqueles que conseguem sobreviver a essa carnificina, vão para a Babilônia, acorrentados pelos soldados. Quando esses homens chegam na Babilônia, esse autor escreve, movido com coração, com raiva e com ódio, escreve dentro da Babilônia este salmo imprecatório de número 137. E ele começa esse salmo dizendo o seguinte: junto aos rios da Babilônia nos assentamos. Primeira coisa que ele faz, eles se assentam. Agora veja, só se assenta quem está cansado. Eles estavam cansados da angústia, cansados da dor, cansados do sofrimento. E não apenas se assentam, o texto continua. Junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos. Eles se assentam por causa do cansaço e agora choram a dor da amargura de verem os seus filhos serem mortos a fio da espada e mortos sendo arremessados sobre as pedras. Eles então começam a chorar. Por quê? Estavam longe da pátria, longe do templo, longe da arca da aliança e longe da presença de Deus. Cansados, abatidos, sentados e chorando. Agora veja comigo o que diz o verso número 2, continuando. Nos salgueiros que está no meio dela quem? Da Babilônia. Nos salgueiros que está no meio da Babilônia, ou no meio dela, penduramos as nossas harpas, ou seja, instrumento de adoração. Eles estavam dizendo o seguinte: Senhor, a luta está tão grande que eu não adoro mais. Já passou por isso? A luta está tão travada que não sai uma palavra de adoração. Eles penduram o instrumento de adoração no salgueiro, a harpa. Agora olha que curioso, olha o que o verso 2 diz. Penduramos as nossas harpas do salgueiro que estava no meio dela. Dela quem? Da Babilônia. Agora presta atenção para você ver o que eles fizeram aqui. A palavra Babilônia tem duas raízes etimológicas. A segunda raiz, a que veio depois, é que Babilônia vem de Babel. E Babel significa confusão. Por isso que há ali a Torre de Babel, a torre da confusão das línguas. Ou seja, se Babilônia é Babel e Babel é confusão, e eles penduraram a harpa na Babilônia, significam que eles penduraram um instrumento de adoração, eles deixaram de adorar no meio da confusão. Pastor, eu estou vivendo uma confusão na minha família. Cuidado para você não pendurar a harpa lá. Eu estou vivendo uma confusão no meu trabalho. Cuidado para você não pendurar a harpa lá.
Porque o tema da mensagem é esse, ó, tempo de andar na contramão. Hoje nós vamos fazer tudo ao contrário que essa judeusada fez. Eles pararam de adorar no meio da confusão. E a confusão não é um momento propício para você parar de adorar. É momento para você dizer, Senhor, mesmo vento ao contrário, eu vou adorar. Mesmo soprando contra, eu vou adorar. Mesmo tendo confusão, eu vou exaltar. Porque o Senhor é o Deus que me tirará do meio dessa confusão. Então eles param de adorar, literalmente, no meio da confusão. Agora veja agora como as coisas são gradativas. E o motivo da gente fazer birra para Deus e cessar nossa adoração, como as coisas vão caminhando para coisas piores. Veja o verso 3 agora. Porquanto, aqueles que nos levaram cativos, quem? Soldados babilônicos, levando eles acorrentados para Babilônia, ok? Aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos um dos cânticos de Sião. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Olha o que os soldados disseram para aqueles homens. Meus filhos, judeusada, vocês estão tão tristes que está contagiando a gente. Canta uma música aí para alegrar a gente. Tenta imaginar a cena, pais e mães de família, acorrentados, longe da pátria, longe da terra, longe do templo, longe de Jerusalém, e aquela tristeza tão contagiante que os próprios soldados babilônicos dizem assim, olha, canta para nós aí, anima a gente, porque vocês estão desanimando a gente também. Isso significa, irmãos, que quando penduramos a harpa no salgueiro, deixamos de adorar, deixamos de dar a glória devida a Deus, a nossa tristeza contagia as pessoas. Da mesma forma que um coração alegre formoseia o rosto e você contagia com alegria, a tristeza também contagia. E não obstante, aqueles soldados babilônicos viram que eles estavam com o coração tão amargurados que, pasmem, eles também ficaram por causa da tristeza dos judeus. Ou seja, a tristeza contagia. E qual é a raiz disso tudo? Eu pergunto a você. Nesse momento do texto, eles lembraram de Deus? Não. Até esse momento do texto, estamos aqui no verso de número 3. Lembraram de Deus? Não. No verso 1, de quem eles lembraram? Olha só, lembramos-nos de Sião. Ou seja, eu lembro da bênção, mas não lembro do dono da bênção. Eu lembro de Sião, eu lembro da arca, eu lembro do templo, eu lembro das glórias de Jerusalém e do dono da glória. Não, desse eu não lembro não. Ou seja, nós caímos em situações desnecessárias, desfavoráveis, a partir do momento que nós valorizamos mais as coisas do que o próprio Deus. E Deus, essa noite, está dizendo para você o seguinte, olha, eu não sou gênio da lâmpada, eu sou Senhor dos exércitos. Então você me ame e me adore por aquilo que eu sou, e não por aquilo que eu possa dar a você, porque eu não sou office boy de homem, eu sou o Senhor poderoso que fez o céu e a terra. Então nesse momento do texto, até aqui, não lembraram de Deus de jeito nenhum, e o pior, a tristeza era tão grande, que eles contagiavam as pessoas. Mas acompanhe comigo agora o verso de número 4, que esse aqui é uma lapada na gente, vamos lá. Após os soldados babilônicos tirarem um barato com a cara deles, canta para nós aí, judeuzinho, canta aí que eu estou ficando triste, anima a gente aí. Aí vem a resposta deles, eles dizem assim, ô soldadinho, como nós entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Sabe o que é isso, pastor Edmar? Adoração geográfica, eu só adoro em Sião. Como que eu vou entoar o cântico do Senhor se eu estou em terra estranha? O que é isso? Adoração geográfica. Como que eu aplico isso para os dias contemporâneos? Eu só adoro aqui dentro do templo. Quando acaba o culto, a minha vida não é uma vida de adoração. O que isso significa? Significa que o culto não acaba com a bênção apostólica. Muito pelo contrário, ele começa após a bênção apostólica. Porque a sua vida tem que ser um culto para Deus. Agora esses homens, por terem pendurado a harpa no meio da confusão, por não entenderem que Deus é maior do que tudo, além de pendurar as harpas, nesse momento, lembraram de Deus? Não. Não lembraram de Deus. E além de não se lembrar de Deus,
ainda falam, olha, nós não vamos adorar porque estamos em terra estranha. Mas eu quero lembrá-los que, curiosamente, Daniel também foi para a Babilônia, mas não teve uma adoração geográfica. Lá ele não se prostrou, lá ele adorou. E todos aqueles que adoram no meio da confusão, Deus os conduz em triunfo. Eu tenho uma palavra profética para liberar para você que está passando por um momento de crise, que não está entendendo absolutamente nada. Não pendure a harpa de jeito nenhum, porque Deus vai triunfar a sua vida no meio dessa confusão, no meio desse furacão que você está vivendo aí. Ontem nós ligamos a internet, a televisão e vimos aquele tufão, né, que passou lá no sul. Aquelas imagens de casas destelhadas, sobretudo ali no Paraná, Santa Catarina, uma coisa terrível. Aquele tufão, aquele furacão. O Espírito Santo me disse assim, meu filho, tem tanta gente no meio do tufão. Eu falei, Senhor, mas o grande problema é que está tudo com a arpinha pendurada. Como é que eu vou agir? Você está com carro zero, com o bolso cheio de dinheiro, o glória a Deus sai até veludado, até voz de locutor você faz, aleluia. Mas passa pelo vale para ver. Passa pela angústia para ver. Primeira coisa que você faz, deixa eu pegar minha arpinha aqui, ó. Penduro. Como que eu vou entoar o cântico do Senhor na terra estranha, querido? Aqui não é lugar para você chegar e bater o cartão de domingo. Bati o cartão, glória a Deus. E aí, agora? E depois do culto? O culto não termina na bênção apostólica, o culto começa na bênção apostólica. Porque se você é lavado e remido no sangue de Cristo de verdade, você não é um crente que é um adorador geográfico. Você adora aqui, em casa, no trânsito, no trabalho. Aonde você for, a sua vida tem que ser um testemunho vivo da glória e da presença de Deus. Quem está entendendo o que Deus está dizendo aqui? Agora veja comigo que coisa curiosa, o que diz o verso de número 5. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém. Olha esse ó, olha ó. Ó Jerusalém. E Deus, ó Jerusalém o quê? E eu? Não sou nada para vocês não? Ó Jerusalém. Eu pergunto, lembraram de Deus até aqui? E a resposta é, não. E o curioso é que esse ó Jerusalém, no verso de número 6, diz o seguinte, no final do verso. Jerusalém, a minha maior alegria. Imagina Deus fazendo assim, ó. Não entenderam nada. Eu dou pão, dou saúde, dou vida, dou salvação, e a alegria deles é Jerusalém. Como que eu aplico isso para hoje? É quando você sonha com aquele carro zero, e quando o carro zero chega, você fala, opa, o meu carro é minha maior alegria. E Deus, opa. Sabe por quê? Por mais milionário que você seja, e eu espero que você seja mesmo, no dia que Deus tirar o teu oxigênio, acabou para você. E o grande problema é que nós temos esse defeito de jogar confete nas coisas que Deus nos dá e não damos a glória para quem é de direito. O Senhor é o dono de toda a glória e toda a honra e não as bênçãos que Ele tem para nós. São importantes? São. Tem sua relevância? Tem, mas não pode ocupar o primeiro lugar no teu coração. Tem até um hino muito bonito, que inclusive o quarteto canta. Se ele não for o primeiro em teu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Veja a situação espiritual em que esses homens se encontraram. Lembraram de Deus aqui? Não. Agora olhe o verso 6, para você ver o nível hard de birra. Você que tem filho birrento, você vai falar, eu pensei que meu filho... Você vai ver o nível, você já viu o nível hard de birra? Não, você vai ver agora. Olha o verso 6, acompanhe comigo por gentileza. Apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti. Se não, preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Pastor, como assim o nível hard de birra? Quando você vai, presta atenção, quando você vai para o texto original, você descobre que apegue-se-me a língua ao paladar, ele está dizendo o seguinte na tradução original, que cole a minha língua no céu da boca. Escute isso. Eu não vou pedir para você fazer isso agora, faça isso em casa. Põe a sua língua no céu da boca e tenta falar o seu nome. Faça isso em casa, tá? Por favor, não faça aqui. O texto original diz isso. Olha, Senhor, colhe a minha língua no céu da boca. Sabe o que eles estão dizendo para Deus?
Ora, se eu colar a língua no céu da boca e não sair uma palavra, eles estão dizendo o seguinte: eu vou ficar mudo, não vou adorar mais, porque o Senhor não quer mudar a minha vida. Olha o nível hard de birra. Ah, é, Senhor? Não vai me dar? Não, fico mudo. Paro de adorar. Paro de dar glória. Você acha que seu filho é pirracento? Olha isso aqui, o nível hard. Olha a birra dessa judeusada. Pendura a harpa, não adora, não dá glória e fala: é, Senhor, eu vou ficar mudo agora. Cola minha língua no céu da boca, eu paro de adorar. Eu pergunto a você, lembraram de Deus até aqui? E a resposta é não. Verso de número 7. Lembra-te, Senhor. Ah, lembraram. Ó que bênção. Lembra-te. Lembra-te. Olha, lembraram. Que bênção, finalmente. O problema não é lembrar. O problema é a forma que você lembra. Olha o que diz. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém. Ou seja, lembra desses camaradas que estão matando os nossos filhos aqui nas pedras. Continua. Porque diziam: arrasai, arrasai até os seus alicerces. Olha o verso 8. Ah, filha de Babilônia, Edom, os que estão do lado de fora, Babilônia, os que estão do lado de dentro. Feliz aqueles que pegarem teus filhos e der com ele nas pedras, assim como vocês fizeram com os nossos filhos. Eles lembraram de Deus, mas lembraram com um sentimento de vingança. Lembra, Senhor, desse povo aí. Lembra dessa raça que estão nos matando. Lembra desses homens, lembra desses edomitas e lembra desses babilônicos. Como dizia minha nona italiana, lembra daqueles maledetos. Lembrou, né, Raquel? Lembra daqueles homens que estão matando os nossos filhos à espada. Ai, que raiva. Salmo imprecatório. Lembraram de Deus, mas lembraram com sentimento de vingança. Escute o que eu vou falar. Agora vai vir a pedrada. Nutrir ódio de alguém impede você de cantar. Que silêncio na igreja. Nutrir ódio de alguém faz você pendurar a harpa em salgueiro, faz você deixar de adorar e, sobretudo, faz deixar você de viver em paz. Lembraram de Deus, lembraram do eterno, mas lembraram com o sentimento de vingança. Como que eu aplico isso, pastor, para os dias contemporâneos? Ó, Senhor, lembra daquele cara que me deve e não me pagou, tá? Ó, Jesus, lembra daquela palavra, tá? Aquela pessoa que me magoou, lembra dela, tá, Jesus? Pega ela pelo pescoço. Lembra daquele camarada que me prejudicou na empresa, tá? Lembra dele, viu? Aquela oração de ringue espiritual, até luva de boxe você põe. Lembra, viu, Senhor? Lembra daquele... Nossa, Jesus, lembra. Morde até o beiço. O que é isso? Lembrar com pensamento de vingança. Nutrir ódio por outrem faz você ficar amargo e impede você de cantar. A tua harpa continuará no salgueiro e você não terá paz enquanto o teu coração não fazer meia volta e entender que a vingança é do Senhor, não é sua. Deus é o juiz e nessa noite é tempo de andar na contramão e fazer tudo ao contrário o que esses homens fizeram quando estavam cativos na Babilônia. Agora a grande pergunta é, tudo bem, eu entendi, mas aonde está a solução para tudo isso? Porque Deus, ele traça um plano, ele explica, ele mostra as lacunas que precisam ser corrigidas, e ele vem agora com a solução, com bálsamo. Eu tenho um amigo que diz uma frase muito interessante, ele diz assim: Deus bate e assopra. Qual é a solução então?
A solução está na nossa cara, diante dos nossos olhos, e nós muitas e muitas vezes não vemos essa solução. E onde que está a solução dentro desse texto então? Veja, a primeira resposta está no nome da cidade. Eu disse que esse nome Babilônia tem duas raízes etimológicas. Eu falei a primeira, que na verdade é a segunda, que é Babel. Babel vem de confusão, por isso Torre de Babel. Mas a região em que ocorreu esse fato é o Iraque hoje nos dias atuais. Mesopotâmia antiga. E nessa região, antes de haver a língua hebraica, havia uma língua ainda mais antiga, que é a língua da Mesopotâmia. E a língua dos babilônicos não traduziam Babilônia como Babel, e sim como Babil. Se Babel no hebraico é confusão, Babil na língua babilônica é porta de Deus. Ou seja, se você tirar a sua harpa do salgueiro e voltar a ter uma vida de adoração genuína, sai de Babel para Babil, sai de confusão para a porta de Deus. Ou seja, Deus abrirá uma porta no meio da confusão. Eu vou explicar de novo para você entender. Pastor, eu estou vivendo uma confusão, crises internas, crises morais, crises existenciais. Aonde eu estou? Você está em Babel. Eu pendurei a minha harpa, por isso você está em Babel. Eu não consigo ver triunfo na minha vida, por isso você está em Babel, está na confusão. Mas, se você entender que você tem que andar aqui, ó, na contramão de tudo que esses judeus fizeram, aí você sai de Babel e vai para Babil. Você sai da confusão e vai para a porta de Deus. E Deus abrirá para você uma porta no meio dessa confusão. E eu quero profetizar que se você entendeu e aplicar essa mensagem a partir de hoje, ainda essa semana terá testemunhos de milagres sobre a sua vida. Deus vai fazer você triunfar no meio dessa confusão. Deus vai levantar você no meio dessa confusão, porque Deus é poderoso para cumprir a sua bendita palavra. Será que você pode adorar a Jesus por um minuto, dando o melhor aplauso para Ele? Muito bem, então se nós nos propormos a entender que até no sofrimento Deus tem um propósito, a gente sai de Babel para Babil, a gente sai da confusão para a porta de Deus. Agora, eu disse que a solução está na nossa cara, o texto mostra isso. Ora, a primeira coisa é Babilônia, é o nome da cidade. E a segunda? Eles escreveram aonde? Nas margens do rio. Eles escrevendo o salmo imprecatório com raiva, e na frente deles, um rio. Se tem rio, tem peixe. E o peixe é o símbolo do cristianismo. Quando Nero incendeia Roma, taca fogo em todos os bairros e fala, não, esse bairro aqui você não taca fogo não. Por quê? Porque nesse bairro moram os cristãos. Eu tenho que ter um álibi para acusar eles. Toda a Roma é incendiada, menos o bairro dos crentes. Por quê? Porque foram eles que tacou fogo. Ó que infeliz. E então começa uma matança generalizada em Roma. Os crentes viram tochas humanas. O Coliseu vira um palco de carnificina. E agora então, Nero, cheio de ira no coração, faz isso com os crentes. E fala, olha, se falar que é crente, mata. Como que eles se comunicavam então? Pegavam um graveto e faziam um peixe no chão, porque não podia falar. Vou fazer um peixe, porque o peixe é o símbolo de Jesus. Eles estavam escrevendo no rio, se tem rio, tem peixe. Se tem peixe, tem Jesus. É Deus dizendo, no meio da confusão, eu abro uma porta e ainda garanto que o meu filho amado Jesus estará com você, livrando você, guardando você, protegendo você e levantando você. Agora o curioso, irmãos, é que se você olhar para o rio na Bíblia, Deus usou um rio para curar Naamã. Deus usou um rio para batizar Jesus. Deus também usou um rio para dar livramento à vida de Moisés. Olha só, é Deus dizendo, tem livramento para você. O que eu devo fazer? Somente voltar à tua posição de soldado. E entender que Deus tem um propósito no sofrimento. E tirar a sua harpa do salgueiro a partir de hoje. É só isso que Deus exige de nós. Agora, se tem rio, tem peixe. Se tem rio, tem água. Tipologia do Espírito Santo. Olha o que Deus está dizendo. Eu abro uma porta no meio da confusão,
Tem peixe, tem meu filho que é Jesus, tem rio que dá livramento, e tem água, e tem o Espírito Santo. Se a mensagem acabasse aqui, você já estaria no lucro. Porque Deus está dizendo para você, eu sei que não está fácil, eu sei que o chicote está estralando, eu sei que a angústia está batendo no coração, mas a presença de Jesus está lá, tem peixe lá, tem água lá, tem o Espírito de Deus lá, e é por isso que você ainda não sucumbiu nessa prova, ou você acha que está de pé ainda porque é lindo, ou você acha que está de pé ainda porque é cheiroso, ou você acha que está de pé ainda porque tem grana no banco. Não! Você está de pé porque tem rio, porque tem peixe, porque tem água, porque tem a presença de Deus na sua vida. Olha que coisa boa. Tem rio, tem peixe, tem água com o Espírito Santo, e tem mais o quê? Tem salgueiro. Salgueiro fala de sombra, e sombra fala de refrigério. Posso dar uma palavra profética para você sair desse culto aqui com esperança essa semana? Se Deus está dizendo que tem salgueiro e que tem refrigério, é que a luta não dura para sempre. Vou repetir para ver se você dá um glória mais forte aí. A sua luta não dura para sempre. Tem salgueiro, tem sombra, tem proteção, tem graça de Deus na sua vida. Nós somos o povo que tem esperança. O ímpio não tem, nós temos. O ímpio vai para a boate, vai para a droga, vai para o álcool, vai para o adultério, vai para a prostituição. Para onde nós vamos? Nós vamos para Mateus 6,6. Entra no quarto, fecha a porta, boca no pó, Deus lhe ouvirá do quarto. O crente tem esperança, porque o nosso Deus é um Deus de esperança. Deus abre uma porta no meio da confusão. Tem peixe, tem a presença de Jesus. Tem água, que é a presença do Espírito Santo. E tem sombra, salgueiro, tempo de refrigério. Irmãos, tem uma frase, um salmo que eu gosto muito de falar, sobretudo quando a gente vai fazer aconselhamento, ou então alguma visita pastoral. O pastor Disso já ouviu falar muito esse salmo, ele até decorou. É o Salmo 57, verso 1, diz assim: Senhor, eu me acampo debaixo das tuas asas até que passem as calamidades. Pastor Edmar já ouviu também. Acho que eles estão falando, pastor Marcelo, viram disso? Eu não viro não, porque é muito lindo esse texto, pastor Edmar. Eu me abrigo debaixo das tuas asas até que passem as calamidades. É Deus dizendo para você, tem salgueiro, tem asa do Altíssimo, tem refrigério para a tua vida, porque nós cremos num Deus vivo que traz um tempo novo de refrigério. E Ele está dizendo para você, isso vai passar, essa condição desfavorável vai passar, mas por gentileza, meus filhos, entendam que o Senhor é tudo na sua vida, portanto tire essa arpinha do salgueiro e vamos adorar no meio da confusão, porque Ele é Deus. Já estou caminhando para o final, hoje eu não vou pregar até meia-noite não. Hoje eu não vou cansar você não, o tiro vai ser rápido aqui hoje. Agora, olha que coisa interessante. Se temos tudo isso ao nosso dispor, temos rio, temos peixe, temos Jesus, temos a sombra do Altíssimo. Agora vem o cerne da mensagem para nós entendermos isso aqui, ó. Tempo de andar na contramão. Vamos repetir isso aqui para você entender o final da mensagem. Vamos lá. Tempo de andar na contramão. Homens de honra, por gentileza, vem aqui, por favor. Já se posicionem aqui. Porque Deus vai encerrar esse culto de uma forma diferente hoje. Alguém entendeu a mensagem até aqui? Diga amém. Qual é a ordem de Deus agora, nesse exato momento, para nós andarmos, tempo de andar na contramão? Qual é a ordem? Vamos lá, vamos para o texto. Verso de número 1. Nos rios da Babilônia nos assentamos. Quer andar na contramão? Amém? Então você não vai se assentar, você vai ficar de pé. Levante comigo, vamos lá. Os judeus tristes, angustiados, se assentam e nós da IBC nos levantamos. Por que você levantou? Porque Deus está dizendo, chega de ficar prostrado. Isso aqui é profético. Chega de passividade. Chega de ficar sentadinho com cara de coitado, vendo de camarote o diabo soltar confete. Chega. Tempo de andar na contramão.
Os judeus diz, nos assentamos, e a IBC se levanta. Os judeus diz, nos assentamos e choramos, e a IBC diz, nós nos alegramos. Ah, pastor, será que eu tenho motivo para se alegrar? Claro que tem. Se almoçou hoje, almocei. Tem gente que não almoçou, se alegra. Ah, mas amanhã eu vou para aquela empresa, para aquele encarregado chato. Pois é, que nesse mesmo horário vai ter gente saindo para procurar emprego. Se alegra? Ah, mas segunda-feira eu vou no médico. Pois é, tem gente entubado agora. Se alegra? Ah, mas eu vou voltar para casa hoje, a grana está meio curta, vou ter que comer um filezinho de frango, queria tanto comer um bife ancho. Pois é, tem gente que, se você pegar um franguinho seu e jogar lá no meio da África, lá sai briga. Alegre-se. Por mais que o chicote esteja estralando nas suas costas, você tem motivo de sobra para se alegrar. Já que a bênção vem quando andamos na contramão dos judeus, nesse texto, tempo de andar na contramão. Ora, se eles se assentam, nós nos levantamos. Se eles choram, nós nos alegramos. E o texto continua. Olha, lá na Babilônia nós penduramos as nossas harpas no salgueiro. O que Deus está dizendo? Vai lá no salgueiro, pega de volta, segura firme na mão e diz assim: Senhor, a partir de hoje eu não vou mais adorar por aquilo que o Senhor me dá, eu vou adorar por aquilo que o Senhor é. Eu não vou adorar apenas quando minha conta estiver cheia de dinheiro, eu vou adorar quando as coisas estiverem difíceis também. Eu não vou adorar, Senhor, apenas quando a minha saúde estiver plena, eu estiver participando de maratonas, quando eu estiver correndo na São Silvestre. Não, eu vou adorar quando vier doença também. Eu tiro a minha harpa hoje, Senhor, porque eu não vou adorar apenas quando eu estiver com um carro novo, quando eu estiver com tudo bem, com as contas pagas. Não, porque isso não é adoração, isso é interesse. Deus não é nosso empregado, Ele é Deus. E sendo Deus, merece toda a nossa adoração, independente se você está num dia bom ou num dia ruim. Talvez eu esteja pregando aqui para algumas pessoas que por algum motivo, não me importa qual, pendurou a sua harpa no salgueiro. Talvez eu esteja pregando para alguém aqui que por algum motivo abandonou a fé e disse assim: olha, essa luta eu não vou aguentar, eu vou me afastar da igreja, eu vou me afastar de Jesus. Escute o que eu estou falando. Você não é um fraco porque você fez isso. Você fez isso porque você é um ser humano. E qualquer um de nós, se não entendermos isso, pode ter a mesma atitude. O diferencial da IBC é que nós somos uma igreja acolhedora. E Deus nos levantou aqui nesse lugar para dizer para você que enquanto tiver ar no teu pulmão, há esperança para você. Deus nos levantou nesse lugar para dizer para você que mesmo você estando sem força, o Senhor Jesus está fazendo um convite de graça e de misericórdia para você, dizendo para você: eu sei que você errou, eu sei que você pisou na bola, mas o meu amor por você é maior do que todos os seus erros e pecados. Diante disso, você tem uma proposta de Deus hoje para você. Ou você fica aí, como esses judeus cativos, pendurando a harpa no salgueiro, longe de Deus, longe da presença de Deus. Ou você olha para o alto e diz: Senhor, eu preciso voltar. A Bíblia diz que somente em Deus há delícias perpetuamente. E o que isso significa? Que não há alegria sem Jesus. E nessa noite Deus está convidando você que se afastou do Evangelho a voltar, para que Deus restaure você, para que Deus levante você
para que Deus restaure você completamente em todas as áreas. Eu quero saber se aqui em nosso meio tem alguém que está afastado do Evangelho e quer voltar para Jesus. Se tiver, levante a sua mão, eu quero orar por você. Pastor, eu me afastei. Se tiver alguém, levante a mão. Pastor, eu preciso voltar. Levante a mão bem alto, porque eu não estou conseguindo enxergar você direito por causa das luzes aqui, estou com dificuldade de olhar para você. Deixa eu ver se tem alguém aqui que quer voltar para Cristo. Se tiver, levante a mão bem alto. Eu quero interceder por você. Você que pendurou sua harpa no salgueiro. Pastor, eu preciso voltar hoje. Essa palavra falou comigo, eu não quero continuar do jeito que está. Se tem alguém, levante a mão bem alto, para a gente identificar você, para orar por você. Os irmãos que estão aí embaixo conseguem identificar alguém que queira voltar para Cristo, que queira voltar à adoração, voltar a ser um crente de verdade, alguém que outrora já sentiu a presença de Deus, já andou com Jesus e hoje encontra-se afastado. Deus quer restaurar a tua vida em todas as áreas. Esse é o primeiro convite. Por que eu faço esse primeiro? Porque às vezes você está aí, será que é comigo? Então eu vou dar alguns minutinhos para você pensar, para que eu faça agora o segundo convite. O segundo é para as pessoas que ainda não aceitaram a Cristo. Pastor, eu venho para o culto. O que é aceitar a Jesus? Irmãos, todos nós, sem exceção, um dia partiremos dessa terra. E a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E aqui tem textos maravilhosos onde o próprio Jesus disse que você precisa entregar a vida para Ele, porque senão você não é salvo. O mais clássico e talvez o mais objetivo é quando o próprio Senhor Jesus disse: olha, quem me confessa diante dos homens, diante das pessoas, quem confessa publicamente que eu sou o Senhor da vida dele, da vida dela, quem me confessar diante dos homens, eu, o Senhor Jesus, irei confessá-lo diante de Deus. Ou seja, quando você partir dessa terra, Deus vai perguntar para Jesus se você confessou. Se você não confessou, lamentavelmente você está condenado às chamas do inferno. Mas, se você abriu o coração para Deus e fez a sua confissão de fé: Senhor, a partir de hoje eu te aceito como meu Salvador, os seus pecados são perdoados automaticamente, e você tem a salvação e a vida eterna para sempre, num lugar onde não terá mais luto, mais pranto, mais dor, mais lágrima, mais sofrimento, e não terá mais despedida. Assim sendo, tem alguém em nosso meio que ainda não fez essa confissão? Pastor, eu não fiz. Todos nós aqui fizemos. Para você ser salvo, você precisa fazer. Tem alguém que quer aceitar Jesus como Salvador? Se tiver, levante a sua mão. Só diminui aqui um pouquinho a luz, minha luz aqui, para me enxergar o povo lá na frente. Alguém que quer aceitar a Cristo como Salvador, levante a mão bem alto. Você que ainda não fez essa confissão. Todo aquele que é salvo, que é crente, que é lavado no sangue de Jesus, precisa fazer isso. É uma ordem bíblica para que você seja salvo. Tem alguém? Deixa eu ver se tem alguém aqui que queira entregar a vida para Cristo. Não há ninguém? Ou alguém agora que você já pensou? Nós já vamos encerrar o culto. Alguém quer voltar para Jesus? Se tiver, levante a mão bem alto. Faça uma prova com Deus. Se do jeito que tá bom, você pode continuar aí no teu lugar sem problema nenhum. Mas seja honesto com Deus. Deus sabe se está bom ou se não está. Já vou encerrar. Alguém quer voltar para Cristo? Ou aceitar Jesus? Glória a Deus. Eu quero fazer um convite para toda a igreja. Se essa palavra falou no teu coração, se essa palavra entrou no teu coração como uma flecha, Deus hoje vai provar a sua honestidade. Qual, pastor? Se você precisa tirar a sua harpa do salgueiro, se você entende que você precisa praticar essa palavra de hoje, eu vou fazer um convite para você. Sai do seu lugar e vem para o altar, nós vamos orar juntos. Só quem é corajoso. Eu estou aqui porque eu preciso. Ô pastor, quer dizer que a sua harpa está pendurada no salgueiro? Não, ela não está, mas eu estou aqui porque eu não quero pendurar. Se você precisa de um renovo de Deus, pastor, eu preciso de uma cura, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma resposta essa semana, sai do teu lugar e vem para o altar. Nossa igreja é uma igreja de altar. Cadê os corajosos? Cadê aqueles que vão andar na contramão? Cadê aqueles que vão andar na contramão? Pode vir aqui para o altar. Eu sou o primeiro a estar aqui. Por quê? Porque eu preciso.
Vem para o altar. Vem adorar. Pastor, eu quero uma resposta ainda essa semana de Deus. Vem para o altar. Isso, vem mais para frente. Vamos adorar a Deus. Vamos andar na contramão. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Vamos entender. Vamos entender essa palavra. Adorar. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar por você que está com o coração ferido. Eu quero orar por você que fez como esse escritor desse salmo, escreveu um salmo imprecatório. Eu quero orar por você que foi ferido com palavras. Deus está me movendo a fazer isso. Você que diz assim: puxa vida, eu sirvo a Deus com tanta alegria, eu não mereci essa palavra. Você que diz: eu sirvo a Deus com tanta gratidão, e eu não mereci ouvir isso. Você que vem para o culto adorar a Deus, mas essa contenda, essa guerra familiar vem na sua mente como um fantasma e não te abandona. Eu quero orar para você que vem para o culto, se alegra, chora, mas quando sai por essas portas, o fantasma volta na tua cabeça. Oh Espírito Santo, Deus está me conduzindo aqui a algo muito lindo. Eu quero orar por você que vem para o culto, coloca um sorriso no rosto, mas o coração está sangrando. Eu quero orar por você que está passando por problemas com o cônjuge, com os filhos. Eu quero dizer para você que os teus filhos são herança do Senhor. Deus apenas emprestou ele para vocês cuidarem. E assim são os nossos filhos. Eu quero dizer para você que Deus não abandona aqueles que tiram as harpas do salgueiro. Eu quero dizer para você que às vezes o teu coração fica pesado, você não consegue adorar, não consegue exaltar, você vem para o culto, parece que tem uma pedra de gelo na tua garganta e você não consegue adorar. Eu quero te dar uma boa notícia: Deus tem propósito no sofrimento. Todos aqueles que sofreram dentro das páginas das Escrituras, Deus tinha propósito. Às vezes Deus não nos poupa do sofrimento, mas Ele nos dá vitória no sofrimento. E eu quero compartilhar com você uma frase de Francisco de Assis muito interessante. Ele diz o seguinte: Senhor, dai-me forças para suportar aquilo que eu não posso mudar. Nessa noite o Espírito Santo está colocando uma unção sobre os seus ombros, para você aguentar o tranco. Porque se você não ouvisse essa palavra de revestimento hoje, a sua semana ia ser uma semana triste. Mas o Senhor está dizendo para você: no teu sofrimento eu tenho um propósito. Muitas pessoas, escute isso, muitas pessoas desceram à sepultura e não tem mais esperança. Mas você está vivo. E o melhor, você crê num Deus vivo. E o melhor, o Deus que você crê é general. E o melhor, é um general invicto, que nunca perdeu guerra.
Essa noite Deus vai colocar uma unção sobre a sua vida, que você vai sair daqui entendendo: Senhor, aconteça o que acontecer, o Senhor continuará no trono sendo Deus. Hoje você vai sair daqui com essa convicção. Como diz aquele hino: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, também é Deus. Eu quero ministrar sobre a sua vida. O Espírito Santo está me dando agora, está vindo do trono agora, eu só vou passar para você. Eu quero ministrar na tua vida que Deus está colocando uma calmaria dentro do teu coração. Oh, bendito seja Deus. Começa a adorar, irmãos. Começa a dizer que Jesus é lindo. Começa a abrir a tua boca, para que o Espírito Santo encha você, para que o Espírito Santo transborde em você, para que você seja um canal de bênção para outras pessoas. Talvez tenha alguém do seu lado aí precisando de um abraço. Talvez tenha alguém do seu lado precisando que você fale assim: vai dar certo, segura, nós estamos juntos nesse negócio. Deus vai nos levar em triunfo, Deus vai nos conduzir em graça. Talvez alguém aí do seu lado precisa ouvir essa palavra, e Deus quer usar você. Eu vou orar por você agora. Após a minha oração, nós vamos adorar o Senhor. E a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Eu pergunto a você: algum lugar que Deus está, fica a mesma coisa? Não. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Após a oração eu vou dar um like aqui para os músicos. Nós vamos adorar a Deus. Senhor, onde houver uma mão levantada, eu quero agora profetizar na autoridade do Teu Espírito Santo nessa noite. Acalma a tempestade no coração dos meus irmãos. Ó Espírito Santo, coloca um óleo agora no coração deles. Ó Senhor, mostra para eles que o Senhor cuidará dos filhos, que o Senhor cuidará do casamento, que o Senhor cuidará da finança, que o Senhor cuidará do trabalho, que o Senhor cuidará da saúde. Que nós temos esperança em Jesus, nós temos esperança em Deus. Ó Deus, se é verdade essa palavra profética ministrada agora, traz sobre esta igreja agora uma unção de quebrantamento. Em nome de Jesus, vamos adorar o nome dEle, vamos adorar o nome dEle, vamos adorar.